Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Leia a Bíblia Comigo. Hoje nós vamos para o capítulo 34. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender deste capítulo especificamente, Senhor. Que os nossos corações sejam transformados através dele, em nome de Jesus. Amém. Gente, capítulo 34, Jacó já está morando lá em Sucote, os filhos dele, a família, já está todo mundo já ambientado naquele lugar. E aí o que acontece? Naquela região moravam os cananeus. Os cananeus, eles eram descendentes de Cã. Lembra lá de Noé, do dilúvio, e que Cã foi o filho mais novo de Noé, que viu Noé nu e desrespeitou, e aí Noé foi e amaldiçoou a descendência de Cã. Então é esse povo que mora aqui, os cananeus, tá? Descendentes de Noé. O Jacó tinha uma filha, que era filha de Lia, né? A única menina do grupo, e nessa época ela tinha mais ou menos uns 15 anos. Os cananeus, eles faziam muitas festas. E aí a Lia, ela resolveu ir lá conhecer o povo da terra, se misturar com eles, ver o que estava rolando, entendeu? Qual que era boa e tudo mais. Só que naquela época, na minha época, uma menina de 15 anos não podia ficar saindo sozinha por aí, não. Os cananeus, eles eram um povo pagão. Eles tinham os mesmos hábitos de Sodoma e Gomorra, né? Eles não eram o povo da promessa. Era como se hoje a gente estivesse andando naquele bairro, naquela rua, que a gente sabe que é perigoso, né? E aí ela resolveu ir lá, sair e conhecer o povo e tal. Nisso que aconteceu isso, o filho de Amor viu, ela falou assim, vou catar. Pegou a menina à força, estuprou a menina, levou para casa dele. Aí o pai dele foi lá para Jacó e falou assim, olha, aconteceu isso, 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 mas o meu filho, ele está apaixonado pela sua filha, dá ela em casamento pra gente. Gente, ó, as vozes da minha cabeça dizem o seguinte, que esse menino, ele falou assim, ó, esse cara é muito rico, tem muito dinheiro, e casamento era associação entre clãs, eu vou pegar a única menina para mim, e aí eles vão ser obrigados a deixá-la casar comigo, e a gente vai juntar, né, com o dinheirinho deles e tudo mais. São as vozes da minha cabeça, tá? Isso não tá na Bíblia. Mas aí Amor vai lá e fala assim, olha, o meu filho estuprou sua filha, mas ele tá apaixonado por ela e eu quero pagar o dote. E aí ele ofereceu um dote muito maior do que o que deveria, porque isso era lei naquela época, estupro era uma coisa que nem eles admitiam, né, essa tribo admitia e tudo mais, então ele tinha que pagar um dote maior por ela e tatatá. Aí Jacó falou assim, tá bom, vou pensar. Quando os meninos chegaram, os irmãos dela chegaram em casa, Jacó foi e contou a situação e eles ficaram, né, muito revoltados. O que eles fizeram? Foram lá conversar com o Amor e o filho dele e tudo mais, e falou assim, olha, a gente não pode dar a nossa irmã em casamento para você, não, porque vocês não são um povo circuncidado. Lembra que a circuncisão foi um sinal da promessa, um sinal que Deus deu para Abraão quando Isaac nasceu, e aí ele circuncidou Esaú, ele circuncidou Isaac, todo mundo da casa dele foi circuncidado, porque isso era o sinal da aliança entre o povo de Deus e Deus. Então eles falaram assim, a gente não pode deixá-la casar porque vocês não são um povo circuncidado, vocês não fazem parte da aliança. Mas se vocês fizerem isso, a gente deixa ela casar. Deixa estar, que era tudo mentira. O que eles fizeram? Ah, então tá bom, a gente vai aceitar. Imagina, gente, uma cidade inteira, os homens todos circuncidaram. Circuncidar é fazer cirurgia de fimose, sem anestesia, com aquelas facas maravilhosas, que eu nem sei se era faca mesmo ou se era de pedra. Eu acho que era faca mesmo que já tinha, né? Metalurgia e tal. Enfim. Mas é daquele jeito. Todos eles aceitaram fazer, né? Creio eu, mais por conta da ambição do dinheiro do que pela aliança, porque eles nem conheciam Deus, eles não eram um povo que conhecia Deus, que adoravam Deus. Enfim, quando eles estavam lá no auge da dor,
que não podiam se mexer porque estava doendo demais, com certeza, os filhos de Jacó foram lá e mataram todos. Matou a cidade inteira, todos os homens. Pegou as mulheres, as crianças, os bois, tudo, saqueou tudo e acabou com a raça daquele clã inteiro. Porque os homens estavam todos, convalescendo, morrendo de dor, não conseguiam lutar. Então foi fácil, não conseguia lutar. Então eles foram na covardia. Isso não foi ordem de Jacó. Quando Jacó ficou sabendo, ele ficou meio que desesperado. Ele falou assim, olha, o que vocês vão fazer? O que vai acontecer agora? Agora, todos os povos da região em volta da gente vão se armar contra a gente. Vão ver que a gente agiu na crocodilagem, não vão mais confiar na gente e vão, de repente, querer atacar. Do tipo, a melhor defesa é o ataque. E vai acontecer isso mesmo. Lá na frente, eles vão ter muitas guerras com outros povos ali em volta por causa das escolhas aqui dos filhos de Jacó. Foi errado o que ele fez? É claro que foi, gente. Não é porque a menina estava lá que ele podia pegar e estuprar de jeito nenhum. Mas o que os filhos deles fizeram também foi errado. Porque quem deu direito a eles de ser o juiz e o meirinho e o carrasco? Eles tinham que ter levado essa situação para Deus e não ter feito justiça de acordo com a força deles, porque a Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia é um absorvente sujo. Então, quando Deus faz a justiça, a Bíblia fala, não se vingue, entregue para Deus que ele é aquele que vinga, é aquele que faz a justiça. Quando Deus exerce a justiça, é para o bem, tudo acontece melhor e não tem consequências lá na frente. Quando a gente tenta fazer justiça, sempre vai ter consequências lá na frente. Esse capítulo é pequenininho, mas ele é para falar sobre isso, sobre as nossas escolhas e as nossas consequências, porque essas escolhas aqui, elas vão ter ação anos e anos, séculos e séculos após na vida do povo de Israel. E é isso, gente. Leiam o capítulo, orem e a gente se vê no próximo. Até lá!